Por que cientista de dados, que um cientista de dados ganha, né? Quais as vantagens de ser um cientista de dados profissional diferencial no mercado, né? É que hoje o Caião não precisa mais fazer isso, né? Olha só, o home office é uma coisa muito doida, né? E assim, a gente trabalha exatamente com o nosso notebook, né? E a gente pode trabalhar no Brasil e no exterior. Tem alunos que trabalham no exterior, né? Então, assim, a gente vê uma realidade que ela é muito diferente, né? Para o profissional de TI, né? Quando a gente olha, dependendo dali do cargo, é uma coisa mais comum, né? Para o profissional de TI, né? Trabalhar em home office. Mas, poxa, quando você olha para outros cargos, é difícil. O Caião trabalhava numa empresa de internet, mano. E aí, sabe, esse negócio de ir lá, instalar o roteador, botar a escada nas costas, ir lá, puxar cabeamento, aquela coisa toda, ele era o técnico. Ele fazia aquilo tudo lá. Mas o moleque pagou o preço para aprender, né? E hoje é um cientista de dados, mas que é muito bom, muito bom. Aí eu tava falando com outro aluno esses dias, né? Então tá lá, o outro aluno é engenheiro civil, o Assis, né? Aí o Assis tá lá, moleque, já tem uma longa jornada, né? Ele já é uma pessoa de mais idade e tal. E você vê que, pô, o cara é engenheiro civil, né? E aí, por ter ali um pezinho ali em querer estar sempre aprendendo a trabalhar com dados, também soube se posicionar dentro das instituições por onde ele passou para agregar valor, principalmente ao saber gerar insight para as empresas por meio da análise de dados, né? Por meio de utilizar o poder que os dados têm e entregar soluções para as empresas. Olha que massa, né? Então, a gente, quando a gente olha, né, a gente acha que a ciência, só pelo nome, né, a ciência de dados, né, já vem aquela coisa, né, tipo, pelo menos quando vem cientista na cabeça, né, já vem aquela imagem, né, do cara de jaleco com os cabelos tudo arrepiado, um óculos desse tamanho, fundo de garrafa, né? Talvez o nome seja um pouco mais, né, mas, cara, o cara que está apto para ser um cientista de dados profissional, né? E não só ser um cientista de dados profissional, mas ser um cientista de dados profissional diferenciado no mercado, ele é um cara que ele conhece como buscar os insights nos dados. Ele é o cara que ele não é dependente da programação. Ele é um cara que sabe ir atrás de ferramentas para extrair os insights dos dados. Ele é um cara que ele está mergulhando no campo de tecnologia, mas não obrigatoriamente ele é da área de tecnologia. Né? Ele é um cara questionador, ele é um cara curioso. Né? Ele é um cara que está ali, ó, opa, de olho no business, mas sabendo que ele pode utilizar os dados, ou seja, a parte mais tecnológica da parada, para extrair insight. Né? E opa, além disso, ele sabe que tem formas de você analisar os dados quando você tem muitos dados. Você não consegue olhar a olho nu. Você não consegue ficar olhando ali simplesmente a algumas planilhas, né? E tipo, extrair insight. Cara, você está falando de pô, quantos clientes o Banco do Brasil tem? 100 milhões? Quantos clientes o Nubank tem? 100 milhões? Pô, a gente tá falando de gente demais, né? Aí você trabalha no IBGE da vida, né? Você está trabalhando aí numa política pública. Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? 200 e quantos? Né? 200 e tantos milhões. Então não dá para extrair insights sem se utilizar da matemática e da estatística para conhecer bem ali as variáveis que influenciam na hora de resolver um negócio. Tá ligado? Então, sim, o cientista de dados também está lá, né? De olho no business, utilizando a computação e, é claro, a estatística para ele conseguir fazer toda essa análise que ele precisa fazer. Entende, meu cara CD Pro? Esse é o perfil do cara que ele é o cara que vai se tornar uma pessoa diferenciada no mercado, né? O analista de dados, ele também faz esse trabalho grandioso. E ele, né, dependendo da empresa onde ele está, o trabalho dele ele está mais limitado a fazer um bom dashboard, né? Fazer um dashboard massa, né? A galera que trabalha com Power BI, a galera que trabalha aí com Tableau, Click, Spotify, Banco do Brasil, a galera usa muito Spotify, né?
Mas não só isso, né? A gente também, quando o analista de dados entende que ele pode dar um passo além para ele melhorar o seu salário, é claro, por ele produzir um pouco mais, né? Porque o que o analista de dados hoje faz, ele olha todo o cenário dos dados também, ele faz toda uma análise de dados, né? Ele faz um BI bacana, cria uns dashboards massa, mas chega num ponto onde ele já não consegue mais fazer um trabalho um pouco mais robusto, digamos assim. Ele precisa adquirir outros conhecimentos. E é aí que ele entra no mundo do data science, porque quando a gente olha ali o que um cientista de dados precisa ter ali para trabalhar, você vai ver ali que uma das habilidades é sim também conhecer machine learning, deep learning. E aí, é claro, quando o analista passou a fazer essa parada e desenvolver isso nas empresas, aí, cara, ele precisa se posicionar como cientista de dados. Ele olha e fala: opa, peraí, eu estou vendo que isso é um requisito para eu ser cientista de dados. Estou olhando que as empresas estão olhando aqui e estão pedindo isso para um cientista de dados. Eu estou aqui na empresa, sou tudo isso, e, pô, estou ganhando como analista, tem alguma coisa errada, né? Inclusive o Caião foi uma das pessoas que teve isso, né? Ele olhou e falou assim: cara, Eduardo, tô aqui trabalhando que não um condenado, mas, cara, tô cansado, estresse mental, sou engenheiro de dados, sou não sei o que lá, sou não sei o que lá, e ganhando 2 contos. Aí ele falou: peraí, velho, olha o tanto de coisa que eu sei. E isso também é uma coisa que eu faço lá dentro da comunidade CD Pro, que é mostrar para ele, né? Às vezes ele tá tão fechado, que pensa no cavalo tem viseira, assim, não é? Por quê? Para nem olhar para os lados e não assustar, né? O cavalo tá com a viseira ali, aí vai lá, um chicote vai, e muitas vezes a gente se fica desse jeitinho, velho, coloca a viseira na gente assim, e tipo, se tu não é esperto para, opa, tirar a viseira e ter uma visão um pouco mais holística do que tá acontecendo, cara, fica difícil, saca? Fica difícil, por quê? Porque aí nem você sabe o seu próprio valor, como é que você vai disputar alguma coisa assim, né? De falar, poxa, peraí, cara, eu tô com um perfil de cientista de dados aqui, tô ganhando como analista, né?